Tá aparecendo como apresentação? Tá, né? Tá sim, Tereza. Obrigada. Bora lá. É, bom, então, a Mari já me apresentou, mas meu nome é Tereza, eu sou intensivista pediátrica, formei no CGP esse ano. Vou pedir desculpa aí de antemão, eu tô super gripada, então se eu precisar parar para beber uma água ou minha voz ficar ruim, já peço desculpa, tá? Vou falar um pouquinho de sedalgesia, então, que é o termo que a gente tem usado mais atualmente, um pouco na ideia de tentar falar mais em conforto dos pacientes, em otimização de controle álgico, e ter menos pacientes sedados, considerando aí os efeitos deletérios que a gente tem entendido das medicações, e também de ter pacientes muito sedados, mais imóveis no leito, o que isso tem gerado a longo prazo. Apesar da gente ter pouquíssimos estudos sobre isso na pediatria, a gente extrapola bastante do adulto, mas a gente consegue entender aí o tanto que para os nossos meninos é melhor estarem um pouco mais acordados e mais confortáveis e menos sedados. Então, vocês vão ver a gente usando mais esse termo hoje em dia. Eu quis fazer o inverso hoje, e em vez de começar falando das medicações e começar falando dos usos, já falar de cara dos efeitos adversos e dos efeitos deletérios, porque eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo um pouco de cada medicação, mas também com medo de usar essas medicações. Para a gente poder entender que elas são muito boas e nos ajudam muito quando necessárias. Então, aí no centro dessa figura, a gente tem a sedação, o termo sedação, e saindo dele aí algumas setinhas indicando quais são os nossos principais efeitos adversos, e aí destacando delírio, alteração do sono, né, então do sono e vigília. Com isso, a gente tem, inclusive, efeitos de imunossupressão nos nossos pacientes, alguma possível neurotoxicidade, a gente tem, igual eu falei, né, poucos estudos sobre isso, mas já entendemos que existem. Então, com isso, a gente tem falado cada vez mais de uma sedanalgesia individualizada, de acordo com protocolos, com algoritmos, para a gente ir sempre, todos os dias, lembrando: será que eu consigo diminuir um pouquinho? Será que esse paciente está muito sedado? A nossa ideia não é mais ter aquele CTI todo de meninos imóveis que não podem mexer nenhum mendigo no pé, justamente para a gente minimizar um pouco esses efeitos. Então, eu quis começar com essa imagem para a gente já partir dessa ideia, tá? Mas é claro que a gente tem efeitos positivos também, e é por isso que a gente usa tanto essas medicações. Falando um pouquinho de delírio, a aula não é sobre isso, mas acho que para quem está no pronto-socorro, né, quem não roda no CTI, não fica no CTI, não faz tanto sentido assim a gente ficar falando só de delírio, mas é o principal efeito que a gente tem nos nossos meninos, e eles têm alguns fatores de risco associados a delírio na pediatria, que são bem conhecidos já. Então, naqueles pacientes menores que já têm alguma atraso de desenvolvimento, que estão em ventilação mecânica, que estão usando outras drogas, principalmente benzodiazepínicos e opioides juntos, mas também drogas vasoativas, anticolinérgicos, que pacientes que ficam muito restritos no leito, são pacientes que vão estar mais propícios aí a ter um quadro de delírio, e aí a gente entra numa bola de neve, assim, que quanto mais o paciente delira, mais ele agita, mais a gente precisa sedar, e aí assim em diante. Então, acho que antes da gente começar a usar o sedativo, a gente tem que pensar nesses fatores de risco e ter sempre em mão, assim, esse menino eu tenho que ficar de olho, porque ele é um paciente que pode delirar, que pode ter esse efeito adverso, e aí com isso eu vou ter mais dificuldade de tirar ele dessas medicações. Acho que com esse boom da bronquiolite aí, mesmo quem não tenha vivido isso dentro do CTI, recebeu os nossos pacientes na enfermaria e viu muito esses meninos fazendo crise de abstinência, que entra um pouco aí, um pouco o quadro do delírio, então conseguiu, muitas vezes, né, teve que mandar, inclusive, esses meninos de volta para o CTI, conseguiu ver aí a gravidade que é a gente ter esse efeito adverso, então é realmente, eu queria que vocês lembrassem disso antes de prescrever essas medicações. Eu vou falar um pouquinho de cada uma das medicações que a gente mais usa nesse contexto aí de sedanalgesia,
Nem todos são sedativos, alguns são só analgésicos, mas é o que a gente tem no nosso hall aí de medicações para trazer conforto para os nossos pacientes, que eu acho que é a palavra mais importante dessa aula. Estamos começando pela morfina, que é uma medicação que a gente usa muito no CTI, mas também fora dele, pelo grande potencial de controle álgico que a gente tem. Então, ela é uma substância que se liga nesse receptor MU, aí, que é um receptor opioide, e com isso ela tem uma ação analgésica muito importante. A gente tem várias vias de administrar a morfina, e por isso acho que ela é tão usada. A gente pode administrar ela venosa, endovenosa, oral, intramuscular. Então, com isso, a gente consegue usar ela tanto dentro da UTI quanto fora da UTI. A gente sabe que a administração oral ou enteral, né, é a que garante a maior estabilidade de concentração plasmática, então ela é a que permite que o paciente tenha um controle álgico um pouco mais regulado e não fique fazendo pico e vale de dor, que é inclusive um outro fator de risco aí para a gente ter delírio. Então, a gente prefere, quando possível, a gente administrar essa medicação oral quando a gente está pensando em analgesia. Quando a gente está pensando em sedação um paciente que a gente está em ventilação mecânica ou até mesmo fora da ventilação mecânica, a gente vai fazer uma dose diferente de morfina, mas pensando um pouco no seu efeito aí de sedativo, que vem um pouco dessa questão da analgesia. Então, se a gente tiver que escolher uma via para a gente fazer pensando em analgesia, vai ser sempre a enteral. Qual que são as doses? Então, só para a gente ter uma noção aí, não é claro que ninguém precisa ficar decorando dose, a gente hoje em dia consulta as coisas muito fácil, depois eu disponibilizo a aula também, mas a dose endovenosa, né, ela é muito menor do que a dose via oral, justamente pela diferença de concentração plasmática. Então, se eu estou fazendo uma dose venosa, eu vou fazer 0,05 miligramas quilo por dose e vou tateando em cima disso. Se eu vou fazer venosa, a gente começa em torno de 0,1 miligramas por quilo por dose e também vou tateando em cima disso. Infusão contínua é diferente, a gente fala em microgramas, então eu preciso converter a minha ampola, que tem ou 1 ou 10 miligramas por ml para microgramas, e aí eu falo microgramas quilo hora. E a dose inicial seria aí de 20 a 30, mas tem alguns pacientes que a gente poderia começar até com 10, se o paciente for um paciente que nunca tiver usado aí nenhum opioide. O que eu tenho, então, de disponibilidade, né, para fazer essas medicações? Eu tenho alguns comprimidos, principalmente de 10 e de 30. Eu tenho solução de morfina, que ela é muito boa, principalmente nos pacientes pediátricos, que eu consigo fazer doses menores, e eu não tenho aquele problema grande de diluir o comprimido e ter que aspirar uma parte e não saber o que de fato eu estou fazendo no meu paciente. E tenho as soluções injetáveis, então, igual eu falei, eu tenho a ampola de 2, de 1 e de 10, e ficar muito, muito, muito atento quando vocês forem prescrever, porque às vezes você está em um hospital, eu tenho a ampola de 1 miligrama por ml, eu mudo de hospital e é de 10 miligramas por ml, então tem uma concentração 10 vezes maior. Tem que lembrar disso na hora de prescrever, porque o erro é grotesco mesmo, é 10 vezes mais, né? Se eu estou falando em microgramas, vai ser 1000 vezes mais. 10.000 vezes mais, desculpa. Quais são os efeitos adversos, então, mais comuns da morfina? Sonolência, constipação, náusea, vômito, retenção urinária, diminuição da motilidade intestinal. A gente brinca que quem prescreve morfina também prescreve PEG. Eu queria, né, lembrar sempre disso, e principalmente porque ficar constipado, né, ter esses meninos com constipação é uma coisa que traz um grande desconforto. Então, às vezes, aquele paciente, você está utilizando o controle álgico por um motivo, ou tentando sedar ele por um motivo, e ele está constipado, morrendo de desconforto abdominal, e ele vai ficar aquele paciente que é, né, difícil de sedar, difícil de controlar a dor, porque a gente mesmo está causando outro mecanismo de dor para ele. Quando que eu não vou usar a morfina? Claro que aqueles pacientes que têm alguma reação prévia, alguma hipersensibilidade, eu não vou usar, mas eu vou lembrar também que a morfina pode causar uma depressão respiratória. Então, no paciente que está fora de suporte, eu tenho que ter esse cuidado. Nos pacientes que têm
alguma outra condição cardíaca ou respiratória, eu também vou ter que ter algum efeito, algum cuidado na hora de usar. E também nos pacientes com alguma obstrução gastrointestinal, justamente pelo efeito que eu falei da diminuição da motilidade intestinal. Então, o paciente que já tem um quadro de obstrução não é a minha droga de escolha inicial. Primo da morfina, eu trouxe a metadona, que também é um opioide, que age no mesmo receptor, mas diferente da morfina, que tem uma meia-vida muito mais curta, a metadona tem uma meia-vida muito mais longa, que chega até 36 horas. Então, é uma droga que tem uma concentração plasmática muito mais estável, e por isso ela é uma excelente escolha nos pacientes que eu estou fazendo desmame de opioides venosos, ou aquele paciente que vai, inclusive, de alta, usando metadona, porque eu tenho uma concentração mais estável, eu não tenho pico e vale de ação, então eu tenho um risco muito menor desse paciente ter tanto escape de dor quanto sinal de abstinência. Então, para quem recebeu os nossos pacientes aí na enfermaria depois de ter passado no CTI, muito provavelmente eles estavam usando metadona. A gente usa também no CTI como uma segunda droga, né, ou terceira ou quarta droga, enfim, no paciente que já está com alguma sedonalgesia venosa otimizada, a gente entra com o enteral como coadjuvante. Os efeitos colaterais são basicamente os mesmos da morfina, mas é claro que se eu tenho uma meia-vida muito maior, eu vou ter um risco muito maior de ter esses efeitos colaterais por mais tempo. Então, a mesma coisa, pelo paciente que tem já um quadro de constipação prévia, por exemplo, a gente tem muito paciente com encefalopatia hipóxia isquêmica, que já são pacientes constipados. Se a gente entra com um opioide, a gente pode estar piorando essa situação. Também aí na classe dos opioides, a gente tem o fentanil, que seria, né, a droga dessa classe mais potente do ponto de vista de analgesia, e a dose dele varia de 0,5 a 5 microgramas quilo-hora, então a apresentação da que a gente fala, a dose é a mesma da morfina. Vocês veem, então, que é uma dose muito menor, justamente porque ele é muito mais potente. É uma droga que antigamente a gente só fazia em infusão contínua nos pacientes que estavam em ventilação mecânica. Hoje em dia a gente já tem algumas apresentações para fazer fentanil em contexto de dor aguda, então, principalmente paciente aí com crise álgica, por exemplo, de anemia falciforme, a gente tem o uso intranasal, a gente tem adesivos, inclusive pirulitos, com liberação prolongada de fentanil, então é uma boa droga para controle de dor. Efeito adverso, a gente tem também a depressão respiratória, igual eu falei da morfina, também o uso a interação aí com a motilidade intestinal. E diferente dos outros, quem já passou por CTI já viu a gente falando aí o termo de rigidez torácica com fentanil. Então, o paciente literalmente trava a musculatura de drive respiratório, você não consegue ventilar ele, mesmo que você esteja ventilando no ambu ou ventilando no ventilador. Eu trouxe uma figura aqui que mostra isso. Então, eu tenho aqui, onde eu estou mostrando com a seta, uma tentativa do ventilador de mandar um impulso de respiração, e embaixo você vê que isso não gera nenhum volume corrente, justamente que esse paciente está travado. Depois que eu libero, né, assim que eu faço uma reversão, eu começo a ter curva de volume aqui embaixo. Como que a gente previne isso? É justamente fazendo uma infusão bem lentinha do bolo de fentanil. Trocando de classe agora, então, indo para os alfa-adrenérgicos, eu tenho a clonidina. A clonidina, ela é uma droga diferente da morfina, ela já tem uma ação mais de sedação, mais do que a morfina, mas com alguns efeitos que podem ser deletérios de sistema cardiovascular, porque eu tenho justamente uma ação de receptor adrenérgico, então eu tenho redução da resistência vascular periférica, redução da resistência vascular renal, de frequência cardíaca e de pressão. Então, naquele paciente com alguma instabilidade hemodinâmica, eles podem não tolerar a clonidina, às vezes não só pela queda de pressão,
mas também pela queda de frequência cardíaca. A gente sabe que os nossos pacientes têm um débito cardíaco, são muito dependentes de frequência. Muitas vezes eles vão ficar com uma bradicardia sinusal e não sentir, mas às vezes é o suficiente para piorar o choque ou não permitir que a gente consiga estabilizar o choque desse paciente. O efeito sedativo dela é pela ação do sistema nervoso central, pela redução do estímulo simpático. Então, eu tenho uma droga com ação sedativa, ansiolítica e analgésica, que age muito pouco no drive respiratório do meu paciente. Por isso que a gente consegue fazer nos pacientes que não estão ventilados. Também tem algumas apresentações diversas, a gente tem adesivo transdérmico, a gente não tem isso no Brasil, mas a gente tem comprimido de liberação prolongada, a suspensão oral, que é manipulada, na verdade, e a ampola venosa. A ampola venosa, ela pode ser feita enteral, e aí a gente consegue fazer uma dose muito menor, porque a concentração dela é muito maior, mas a gente já tentou várias vezes achar algum estudo que preste para falando sobre isso, e é muito difícil. Eu achei um estudo uma vez da Índia, que foi a única coisa que eu consegui encontrar, mas o próprio UpToDate traz que a gente poderia fazer. As doses variam de acordo com o que a gente estiver querendo, então, né, como eu falei, é uma droga que tem vários efeitos. Então, se eu estou pensando num controle de síndrome de abstinência, eu poderia fazer de 0,5 até 1 micrograma quilo dose, de 4 a 6 vezes, então eu tenho uma posologia que varia. Eu posso usar ela também no estresse pós-traumático, no contexto, né, não tão comum da pediatria. Deficiência de hormônio de crescimento, hipertensão arterial, insônia e sedação contínua. A gente usa menos a sedação contínua, justamente por causa desse efeito aí de frequência cardíaca e pressão que eu falei, mas é possível usar, a gente usou algumas vezes aí do CTI-2 com os pacientes ventilados de bronquiolite, que são bebês que dependem muito da frequência cardíaca, e alguns toleraram bem. Apesar disso, desse efeito aí de sistema cardiovascular, a gente já tem alguns estudos que provam que isso não aumenta esse paciente precisar de inotrópico, né, do ponto de vista de estudo. É claro que isso é muito diferente do que a gente vê na prática. E apesar de ser uma droga que a gente usa para tratamento de síndrome de abstinência ou para prevenção de síndrome de abstinência, a sua suspensão abrupta também está associada à abstinência. Então, também é uma droga que a gente vai ter que ir fazendo um desmame lento. Melhor que a clonidina a dexmedetomidina, que é o Precedex. Por que ele é tão melhor? Por que a gente gosta tanto dele? Ele tem um efeito muito mais seletivo, né, nos receptores alfa-agonistas. Então, com isso, a gente tem um efeito de sedação e analgesia muito maior do que um efeito propriamente dito de sistema cardiovascular. Então, os nossos pacientes pediátricos toleram muito mais o Precedex do que a clonidina. Mas, nem tudo são flores, o preço do Precedex chega a ser até 4 vezes mais caro do que uma ampola de clonidina, então isso limita aí o nosso uso, principalmente no SUS. Mas quando eu uso, eu tenho o quê? Eu tenho um paciente que tem uma sedação leve, com uma função preservada do ponto de vista respiratório e hemodinâmico. Então, a gente consegue prescrever o Precedex no paciente que está em CPAP, no paciente que está em VLI, ou até mesmo no paciente que está em catéter nasal, precisando aí de alguma pseudoanalgesia venosa. Ele também auxilia na questão de delírio, psicose, pensando aí nesse efeito de síndrome de abstinência, e também tem efeitos analgésicos muito menos potentes do que a morfina em si. Tem um estudo interessante que fala que é uma boa medicação quando eu estou falando da medicação primária, então, né, a minha primeira escolha dos pacientes que são pouco críticos, justamente por esse efeito sedativo rápido e seletivo, mas que não seria uma boa droga como segunda escolha. Então, naquele paciente que eu já estou usando uma droga, eu associar um Precedex, eu tenho pouco efeito benéfico, tem pouco, me acrescenta pouco do ponto de vista de sedanalgesia. Mas não é o que a gente vê na prática, né? Na prática, a gente sabe que quando a gente tem algum menino que está precisando de
de uma segunda droga, a gente, às vezes, nos hospitais que a gente tem essa disponibilidade de usar o Precedex, a gente consegue um bom controle de dor, uma boa sedação. Então, é uma droga que a gente muitas vezes usa assim, combinado com outras. O uso excelente do Precedex, além de VNI e CTAP, que eu comentei, é naquele período de extubação em que eu estou reduzindo a sedação mais profunda do meu paciente, mas ele não é um menino que consegue colaborar. Então, eu preciso que ele ainda tenha uma sedação, mas comece já a recuperar o drive respiratório. Então, esse período aí das, né, horas que antecedem a extubação, a gente consegue usar o Precedex e fazer essa extubação de uma forma mais segura. A ampola do Precedex ela é de 100 microgramas por ml e tem uma diluição recomendada do UpToDate, que é essa de 2 ml em 48 de soro, mas não é pela concentração em si. Então, a gente sabe que a gente pode usar de outras formas, inclusive no Odilon a gente tem usado 1 ml com 50. Apesar dessa seletividade, ela também pode levar à hipotensão e à bradicardia, e tem um efeito muito interessante e raro, que é a hipertensão e a bradicardia na infusão rápida. Então, aquele paciente que recebe bolos de Precedex, ele pode fazer um efeito adverso de ter uma bradicardia, inclusive, né, com repercussão, e fazer um pico de hipertensão e não hipotensão. Por isso, a gente não usa bolos de Precedex, mas isso é uma coisa muito nossa daqui. Eu fiz um estágio fora dos Estados Unidos ano passado, todo mundo faz bolas de Precedex, e eles, assim, não conseguem nem falar quanto que tiveram problema com isso. Então, muito provavelmente está associado à maneira de fazer e à rapidez aí da infusão do bolos. Apesar também de ser uma droga que nos ajuda muito na síndrome de abstinência, no controle, no tratamento, na prevenção, a sua suspensão abrupta também está associada à abstinência, mas de uma forma muito, assim, acho que é menos importante do que nos opioides. É descrito essa incompatibilidade de administração com a Anfo-B e com a diazepam. Eu nunca vi isso na prática, mas eu achei interessante a gente deixar aqui para a gente lembrar, caso a gente algum dia tenha um paciente usando essas duas drogas. Além do uso intravenoso, a gente tem o uso intranasal do Precedex, e aí sim a gente estaria fazendo como se fosse um bônus, né, uma dose única de Precedex, de 2 a 3 microgramas por quilo, que é muito bem usado, principalmente para procedimentos curtos. Então, aquele paciente que eu vou funcionar um acesso periférico, às vezes eu não tenho acesso ainda, e é um bebê que está chorando, que está irritado, ou que, inclusive, é uma criança que vai lembrar daquilo como um momento traumático, a gente consegue fazer essa dose pequena, o paciente continua com o drive respiratório e tem mais conforto nesse procedimento. Então, e é uma dose muito, muito, muito pequenininha, de ponto de vista de ml mesmo. Então, é uma coisa bem tranquila da gente usar. Mas é claro, por exemplo, no Odilon a gente não consegue fazer isso tanto pela limitação que a gente tem da liberação da medicação mesmo. O TT, tá liberado, viu? Precedex nasal. Ótimo, então, liberado. Não é tanto do uso de vocês, mas eu quis trazer, que é uma droga que tem, de novo, tem ganhado mais espaço nas UTIs. É uma droga que a gente tinha muito medo de usar pelos efeitos deletérios que eu vou falar mais para frente, mas que a gente tem cada vez mais sentido segurança aí de usar. Então, o Propofol, diferente das outras drogas que eu falei, ele é um anestésico geral, de curta ação, que causa uma depressão global aí do sistema nervoso central. Então, com isso eu tenho depressão do sistema respiratório e, inclusive, ação cardiovascular, mas que com uma ação anestésica muito boa. Então, eu trouxe as doses aí, acho que não vou ficar comentando, porque eu não quero que vocês decorem, mas é uma ampola que tem uma solução branca pronta e a gente não precisa diluir. Inclusive, ela é muito facilmente contaminada. Então, a gente preconiza que você não manipule ela, realmente aspira, coloca na seringa e faz com o seu paciente. Quem já passou em serviço de endoscopia, de colonoscopia, já viu muitas vezes, né? A gente coloca ali na veia no equipo do paciente e vai fazendo pequenos ml sem diluir, sem fazer nada durante o procedimento.
justamente porque depois que você para de infundir o Propofol, você acaba o efeito dele, seu paciente volta a respirar e acorda rapidamente. A gente tem, só para falar assim, por que a gente tem usado isso mais no CTI, a gente também tem usado muito ela nesse período pré-extubação, para o paciente que tem a difícil sedação, mas que eu preciso, a hora que eu parar ali a medicação, esse paciente acorde e volte a respirar. Então, no João, por exemplo, a gente usava muito nos pacientes queimados, que vão ficando muito resistentes às drogas. Eu preciso estubar esse menino, mas é amanhã de manhã, e eu tenho aí 12 horas de plantão, que eu preciso que ele ainda fique sedado, que eu preciso que ele fique quieto por causa dos curativos. A gente fazia 12 horas ou até 24 horas de infusão de Propofol, suspende, o menino acorda, volta a respirar e você estuba ele sem grandes problemas. Mas é claro que tem que ser um paciente que está estável. O nosso grande medo aí, o grande risco do Propofol é essa síndrome de infusão do Propofol. Hoje em dia a gente sabe que ela está associada a infusões com essa doses acima de 4 miligramas quilo-hora por mais de 48 horas. E o que é essa síndrome, então? Eu tenho um efeito, acidose metabólica grave, como inclusive risco de rabdomiólise e insuficiência renal, no paciente que chega a fazer um quadro de uma hipertrigliceridemia com um acometimento cardiovascular importante. Então, nos pacientes que estão usando Propofol por mais de 24 horas, ou até mesmo menos, a gente fica fazendo gasometria, função renal, para a gente acompanhar isso. E é de fato real, não é lenda, né? Então, a gente sabe que existe realmente o medo, mas que quando bem indicado e quando bem usado, justamente por um curto período de tempo, a gente tem alguma segurança e alguns estudos já na pediatria que nos permitem pensar em usar o Propofol. Eu trouxe essa tabelinha que fala, então, um pouquinho desses efeitos deletérios aí. Então, eu realmente tenho essa síndrome de infusão que eu falei, mas também uma grande instabilidade hemodinâmica associada ao Propofol, e o risco de infecção que eu falei pela contaminação da solução em si. Então, uma droga que acho que quem não roda em CTI, né, ou não faz procedimento não vai ver, mas a gente tem falado cada vez mais e usado cada vez mais, por isso que eu trouxe. Mudando um pouquinho, então, de classe, eu trouxe a ketamina, que é uma droga que eu acho que faz um maior efeito dissociativo aí de todas as que eu falei. Então, aquele paciente que tem uma grande ação analgésica e amnésica, mas que consegue ter consciência. Então, ele não perde a consciência. Então, com isso, eu tenho um paciente que muitas vezes vai fazer quadros de delírio e alucinação assim, associada à ketamina. Então, esse é o nosso grande medo quando a gente usa a ketamina. Ela tem um efeito broncodilatador, então vocês vão ver que às vezes muito guideline de asma traz a ketamina como nem segunda linha, né, mas terceira ou quarta linha de tratamento. E é uma droga de escolha quando a gente raramente intuba pacientes com asma. As doses vão variar de acordo com o efeito, então se eu quero um efeito analgésico, é uma dose menor, mas eu quero essa dissociação, então, que eu falei, que é nessa, não perder a consciência, mas perder a memória. Eu tenho uma dose um pouquinho maior aí, de 1 a 3 miligramas por quilo. A sedação varia de acordo, né, com o efeito que eu quero, mas de 5 a 10 microgramas quilo minuto, ou de 0,3 até 1 micrograma quilo hora, dependendo do que eu estiver falando. E a ketamina, além disso, também pode ser usada em pacientes com status. Inclusive, é uma boa droga quando a gente fala de status por alguma causa autoimune aí de doença neurológica. Que acho que foi a primeira vez que ela foi descrita, usada em status, foi nessas situações. Eu também tenho várias formas de fazer a ketamina, então eu posso fazer ela endovenosa, intramuscular ou intranasal, e aí com isso eu vou ter um início de ação diferente. E ela é uma droga que a gente tem que lembrar que causa uma grande dependência e tolerância, principalmente por causa desses efeitos neurológicos que eu falei. Então, aquele paciente que eu vou ter que cada vez mais aumentando a dose, mais aumentando a dose, e quando eu tiro, ele também pode sentir abstinência, que é um quadro de abstinência, né?
As alucinações e delírio que eu falei, então, elas estão muito associadas quando eu tenho uso concomitante com outras drogas, mas tem um estudo que fala que se você usa ketamina com benzo, você tem menos quadro de alucinação e delírio, e o que o estudo conseguiu explicar é porque você usa menos dose de cada um. Então, se você usa menos benzo e menos ketamina junto, você tem menos efeito de alucinação e delírio se você usar só ketamina, por causa do nível mesmo, né, na dose que você está usando. E também uma droga que tem alguma disfunção miocárdica, apesar de ser uma droga que a gente consegue usar nos pacientes com estabilidade hemodinâmica com muita segurança, né? Quem já entubou, já viu a gente fazendo ketamina e ropurônio nos meninos, mesmo em vigência de choque, justamente porque ela é uma droga que aumenta a minha ação simpática, então eu tenho um aumento de frequência cardíaca e aumento de pressão arterial, me garantindo ali alguma tranquilidade para entubar esse paciente. Aqui eu trouxe uma tabelinha só mostrando que quando eu uso a ketamina junto com o midazolam ou com a morfina, eu consigo usar menos doses de midazolam e de morfina, diferente do Precedex e do Propofol, o estudo não conseguiu comprovar isso, mas é uma coisa meio óbvia, né? Se eu estou usando duas drogas, eu tenho eu preciso de menos doses de cada uma delas. Mas é interessante que ele consegue comprovar que você precisa de menos midazolam e menos morfina, mas não consegue comprovar que você precisa de menos Precedex e menos Propofol. Falando então do midazolam, já que eu entrei um pouquinho nos benzodiazepínicos, é uma droga que tem uma ação sedativa, hipnóptica, ansiolítica, anticonvulsivante e um relaxante muscular. Então, vocês vão ver a gente usando midazolam em N situações, e ela age aí nesses neurotransmissores, principalmente GABA e glicina. A dose também vai depender do que eu quero, né? Como eu falei, eu tenho várias situações que eu posso precisar do midazolam, mas como um sedativo, eu tenho essa dose de 0,1 até 0,3 miligramas por quilo, e já na infusão contínua, uma dose de até 6 microgramas quilo minuto. Vai muito da tolerância do paciente, do tanto que esse paciente tolera, porque também é uma droga que tem algum efeito cardiovascular. Então, muitas vezes o meu uso vai estar limitado aí do tanto que eu vou instabilizar mais o meu paciente. Mas às vezes, principalmente nos quadros de status, você precisa de deixar o midazolam contínuo para controle, e aí você acaba associando alguma amina para conseguir que o seu paciente tolere a droga que vai tirar ele do status. Também é uma droga que está associada à depressão respiratória, e também aos quadros neurológicos aí de delírio, abstinência, principalmente quando eu uso por mais de 5 dias em doses mais elevadas. Então, acho que muito do que vocês viram na enfermaria dos nossos meninos com abstinência foi também por causa de uso de benzodiazepínico, que por mais que a gente não use tanto contínuo, a gente usa muito bolo de midazolam, então a gente acaba tendo esse efeito deletério. Por fim, eu quis trazer aí, apesar de não ser propriamente dito um sedativo, os bloqueadores neuromusculares, acaba que quem está rodando no PAV também por causa do contexto de intubação. Então, eu tenho os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes e os despolarizantes. E os meus principais representantes aí da primeira classe que a gente tem seria o pancurônio, vencurônio, atracúrio, cisatracúrio e roncurônio. Os que a gente mais usa na pediatria, desculpa, roncurônio, cisatracúrio, mas a gente poderia também usar a succinilcolina, que tem um grande efeito deletério aí nos pacientes que têm algum risco de hipercalemia. Então, a gente usa menos, principalmente se eu tenho algum menino que já tem acamado há algum tempo, ou se ele é um grande queimado, porque eu vou aumentar o meu nível sério de potássio de forma considerável, e depois eu vou ter dificuldade com isso. Mas ele é um bloqueador neuromuscular que tem o menor tempo de ação. Então, naquele paciente que eu tenho alguma preocupação, se eu vou sedar ele, vou bloquear ele para entubar e não vou conseguir, a minha droga de escolha seria a succinilcolina, porque ela vai passar mais rápido e esse paciente vai voltar a respirar sozinho, né, a ventilar sozinho. O que eu tenho que lembrar, então, quando eu estou usando os bloqueadores neuromusculares de forma
contínua, né, no CTI, aí não é no contexto de intubação, mas é que esse paciente, principalmente, aí vai ter efeitos adversos de estar com a musculatura toda bloqueada mesmo. Então, tem que lembrar de alguns cuidados, aqui ele coloca o cuidado com o olho, que seria uma, né, de lubrificação, e é realmente importante isso, a gente vê realmente muita lesão por causa disso, mas também alguns outros efeitos, e aí principalmente pensando nos pacientes que já têm outras comorbidades e doenças neuromusculares, que a gente tem que ter alguma cautela maior na hora de usar. Eu trouxe uma tabelinha, então, com as doses que a gente tem, essa primeira coluna aqui, então, seria as doses para a gente intubar, e depois aqui na terceira coluna, a dose de infusão contínua. Então, a succinilcolina que eu falei, que, né, essa tem o menor tempo de ação, aqui de 30 a 60 segundos, que é justamente o benefício dela, é uma dose baixa, de 0,5 até 0,6, e a gente não faz uso de infusão contínua nessa droga, principalmente por causa desse efeito metabólico que eu falei. O rocurônio, que a gente usa muito aí na intubação, ele demora aí de 1 a 3 minutos, né? Então, é importante lembrar disso e não fazer a droga já querer entubar o paciente. Ela tem um tempo que eu preciso, que esse paciente vai realmente relaxar. Então, às vezes, na ansiedade, aí a gente pede para fazer ketamina, rocurônio, já quer passar o laringo logo e não consegue achar a via aérea do menino, mas porque ele não está bloqueado, não está relaxado. Então, espera, se for o caso, ventila e entra na hora que o paciente estiver realmente relaxado, que vocês vão ver que a via aérea fica muito mais fácil. Inclusive, quando você vai ler artigo de bloqueadores neuromusculares, é muito nítido que quando a gente usa bloqueadores da intubação, a gente tem uma taxa de sucesso muito maior. Mas é claro que se eu não espero a minha droga agir, não adianta nada prescrever. Então, o rocurônio, a gente pode usar ele contínuo, mas não é o que a gente usa quando a gente precisa realmente de uma droga de infusão, de um bloqueador de infusão contínua. A gente usa muito mais o cisatracúrio. O cisatracúrio é uma droga muito mais potente do ponto de vista de bloqueador neuromuscular, então a dose aqui é muito menor, olha, 0,05. Eu tenho um tempo de ação um pouco maior, então, por isso não é a droga que eu uso na intubação, que eu cedo esse menino, vou ficar lá 4 minutos esperando para ele para bloquear. É claro que ele vai ter um efeito deletério de estar com um drive respiratório prejudicado, mas ela também é uma droga que age por muito mais tempo e tem muito menos efeitos colaterais, principalmente porque eu estou usando uma dose muito menor. Então, na hora de fazer contínuo, fazer bolos, se eu faço um bolo de cisa junto com alguma sedação, eu tenho um efeito mais prolongado, eu tenho esse paciente mais confortável por muito mais tempo. Quando a gente vai ler artigo de uso de bloqueador neuromuscular, a gente tem pouquíssima coisa na pediatria, do uso contínuo, ou até do uso em bolos aí no CTI, mas a gente sabe que um grande benefício que já acho que comprovado, é o uso nos pacientes que têm um quadro de SARA, né? Então, aquele paciente que realmente tem uma dificuldade de ventilar, que eu tenho uma hipoxemia refratária, eu consigo algum benefício do ponto de vista ventilatório se eu relaxo ele, se eu faço essa se eu uso o bloqueador neuromuscular de forma contínua, por 24, 48 horas que seja, eu tenho menos barotrauma do que se eu tento ficar ventilando esse paciente que está com alguma dificuldade ali de entregar na ventilação, de adaptar na ventilação, e fico tendo que aumentar a pressão dele e tenho mais efeito deletério da ventilação do que da sedação em si. Então, é claro que a gente não usa para todo mundo, tem que ser um paciente que está bem sedado, né? A gente não bloqueia ninguém que não está sedado, que não está confortável, que não está com um bom nível de analgesia, mas é uma boa aliado nesses pacientes realmente com quadro de SARA. Bom, o que eu tinha para falar é isso, eu quis pincelar um pouquinho de cada aí e deixar um espaço aberto para a gente tirar dúvidas e discutir um pouquinho, para não ficar uma coisa muito longa e muita informação, não queria ficar falando de dose, porque eu acho que dose a gente consegue olhar na hora de prescrever.
Mas queria ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Maravilhoso, Tereza. Vou abrir para as perguntas aqui, vou só parar a gravação. Tá bom. Tereza,